Olá, nós estamos mais uma vez com Gente que Faz, sempre contando histórias de empreendedores, gente que deu uma volta aí na vida, que acabou se recuperando depois de uma experiência ruim, como o Davidson Migliatti, que é cofundador e CEO hoje da Externa Café. Isso aí. Obrigado por ter vindo, David. Eu que agradeço a oportunidade. Mas a sua história começou exatamente num problema, começou quando você foi demitido, é isso? Na verdade, começou um pouco antes, né? Tá. Porque aquela vida difícil, né, de todo brasileiro, a gente acaba se deparando com as dificuldades de família humilde. O que eu fiz? Acabei pegando umas latinhas aí para vender, ganhar um dinheirinho, comprar aquele lanchinho que às vezes não era todo dia que tinha daquelas marcas famosas que a gente conhece, né? Mas eu sempre me considerei um empreendedor. Vendia carrinho de ferro para comprar outro, né? Então fui crescendo aí numa família muito tranquila, simples, mas não faltava nada. E aí depois, aos 18 anos, eu entrei na Casas Bahia. Estagiário, ganhava R$ 580. O pessoal acha que isso faz muito tempo, não faz muito tempo. Foi em 2002, né? E aí estudei bastante em escola municipal, estadual, pública. Só que qual que era meu trabalho de estagiário? Entregar panfleto. Pensei, morri na praia, né? Porque estudei tanto inglês, espanhol, informática para entregar panfleto. Falei, não, vou empreender dentro da empresa. O que eu fiz? Peguei um financiamento estudantil, cursei faculdade, fiz um trabalho de graduação, adivinha o que aconteceu? Enfiaram na gaveta e não aprovaram o meu projeto. Aí eu fiquei muito frustrado, mas esse gestor foi demitido. Quem entrou no lugar dele? Rafael Klein, neto do fundador da Casas Bahia. Ele olhou meu projeto e aprovou. Foi aí que minha história começou a mudar. Então, de 2003, 2004, 2005 foi o período que eu estudei a faculdade. 2007 aprovou meu projeto, né? E minha história mudou lá dentro. Porém, em 2009 o que aconteceu? Eles venderam a empresa. E aí eu fui mandado embora. E aí, de novo, eu me vi numa situação que eu tinha que lutar muito para poder conseguir novamente me recuperar. E aí você foi demitido nesse momento? Demitido, 2009. Foi o dia da mentira, dia 1º de abril. Eu até achei que era brincadeira. Puxa, e a partir disso aí, qual foi a sua iniciativa? De alguma forma você já estava empreendendo dentro da empresa? Dentro da empresa, como exatamente. funcionário. Porque isso é uma verdade. Tem muita gente que acha que empreender precisa obrigatoriamente ou significa obrigatoriamente você abrir sua própria empresa. Não é isso. Você pode empreender também como funcionário. Com certeza, porque eu comecei a pegar aquelas oportunidades que eu via na empresa de melhorar ali a própria empresa, né? E pensei, pô, eu estou estudando, vou vender um TCC de graduação e deu certo. No começo tinha dado errado, mas depois deu certo. Só que assim, depois de um certo tempo, eu comecei a ficar naquela rotina muito desgastante do dia a dia das empresas e eu ficava pensando, pô, eu queria conhecer o mundo, tinha um sonho de conhecer o mundo. O que eu fiz? Vendi meu carro, eu já estava bem na empresa, ganhando bem, vendi meu carro e fui dar uma volta ao mundo. Uma volta ao mundo? Uma volta ao mundo. Até hoje existe, quem tiver curiosidade, é um site, chama Star Alliance ou One World. Você paga $4.000 e você compra realmente um ticket que pisa em todos os continentes do mundo. Então ninguém divulga porque é um ticket barato, $4.000. Na época o meu carro era um CrossFox, valia ali $11.000, né? O dólar era mais baixo do que hoje. Fui, peguei 30 dias de férias, mais 15 dias de banco de horas. 45 dias depois, o que aconteceu? Voltei a pé, mas com a cabeça cheia de ideias, né? Pisei em todos os continentes, foi muito bacana e já queria colocar em prática aquelas ideias, mas não tinha coragem, né? Porque afinal eu estava empregado, estava tudo certo. Dependia do salário. Dependia do salário, não tinha pai rico. Só que aí quando eu fui mandado embora, eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu tenho feito. Isso foi que ano que você foi mandado embora? 2009, dia 1º de abril. E aí o que eu fiz? Eu procurei uma franquia, porque eu não tinha experiência. Então eu busquei eu já estava pagando o financiamento estudantil, aí eu peguei um projeto do Banco do Brasil. Então eu fiquei com 2 dívidas, e aí abri uma Subway, né? Isso foi em setembro de 2009. Só que quando você entra no mundo do empreendedorismo, você parece que é picado, porque começou a dar certo, começou a vender bem a loja, e aí eu abri mais uma unidade. Abri mais uma Também Subway. uma Subway. Também uma Subway. E depois então dessas 2 Subways, aí você entrou no mundo da franquia? Eu não parei mais. Eu abri Bom Grelê de Grelhados, eu abri Temaqueria, eu abri Esbarro Pizza, para quem conhece, é pizza de Nova York. Sempre pegando BNDES, FAMP do Sebrae, sócio. Eu não tinha recurso familiar, mas eu ia atrás, eu não desistia. KFC, abri 2 KFC de frango frito. Então, só que eu comecei a acertar e eu falei, pô, acho que eu não vou errar nunca, né? Tô acertando. Deixa eu diversificar para moda feminina. O que aconteceu? Me dei muito mal. Ah, você estava na área Ramo de alimentação. E eu achei que aquilo era maravilhoso, né? Todo mundo come todo dia, vou continuar. Mas pensei, vou diversificar porque moda também é uma coisa muito legal. Só que eu não entendia nada de moda. E aí o que aconteceu? Uma eu quebrei,
e a outra eu tive que vender para uma mulher porque eu não tinha conhecimento de estratégia de moda. Então a operação performava muito mal. Mas foi um aprendizado, voltei para o segmento de alimentação, continuei viajando e aí surgiu aquela vontade de criar algo proprietário. Assim, voltou pro Pará de Alimentação e continuou viajando? Como assim? Porque enquanto eu abria mais franquias, graças a Deus o dinheiro ia entrando, eu também investi em viagens. Então eu dei 3 voltas ao mundo. Eu não parei na primeira. Né? Então foram 65 países, muitos de mochilão, né? Dormindo em aeroporto, albergue, e estava tudo certo. E aí o que aconteceu? Depois da terceira volta ao mundo, eu fiquei com vontade de abrir um negócio proprietário. Quer dizer, aí sair do mundo das franquias e montar seu próprio negócio. Chegou a ter quantas franquias? Sendo franqueado, quase 30 operações, né? Sendo franqueado de outras marcas. Todas em São Paulo? Todas em São Paulo. Todas em São Paulo. Eu abri em São Caetano, abri no ABC. Na Grande São Paulo. Abri na capital, né, Itaquera. E diga uma coisa, vamos ficar um pouquinho antes de ir para o seu próprio negócio, vamos ficar um pouquinho no mundo das franquias. Qual que você acha que é o grande desafio de ser um franqueado? Seguir regras. Primeiro, a pessoa tem que saber que vai seguir um pacote de acertos. Não é 100%, mas é 80%, 90%. Por quê? Eu vi nas franquias lá fora o padrão igual que eu via no Brasil. Ou seja, foram 3 voltas ao mundo, 65 países, a Subway é igual em todo lugar do mundo. O KFC é igual em todo lugar do mundo. Por quê? Aquele franqueado está trabalhando direito, está seguindo o padrão da franquia. Esse é o segredo, seguir o padrão. Quer dizer, as lojas têm que ser todas iguais, funcionar do jeito... Padrão de excelência, de atendimento, é aquilo, fazer a venda sugestiva. Esse é o desafio. Esse é o desafio, porque muita gente não faz. Né? Conta esse segredo também do investimento. Você falou, em nenhum momento eu fui com dinheiro próprio, eu sempre fui buscar algum tipo de financiamento. Quais são as possibilidades hoje que você tem de financiamento no mercado? Hoje no mercado de franquias, as marcas são parceiras de diversos bancos, públicos ou privados. Então, por quê? Porque os bancos entendem que são modelos de negócio que têm menos risco. Assim como eu tenho uma marca que tem um parceiro de banco, porque ele tem o meu plano de negócio e sabe que o meu negócio tem muita chance de dar certo. Então o risco é menor. Então o banco se sente confortável em emprestar um capital para aquele pequeno empreendedor realizar o sonho dele. Bom, nós estamos conversando aqui com o Davidson Migliatti, que é cofundador da Externa Café e hoje CEO da empresa, e que está contando esses segredos aqui do mundo do empreendedor e das franquias. Davidson, falamos de financiamento, falamos das dificuldades. Qual é a vantagem de se começar a empreender com uma franquia? Seria o menos riscos, porque já é um modelo testado e aprovado. Então, eu tinha muito medo de pegar um recurso em banco e não conseguir ter sucesso, porque eu já estava devendo financiamento estudantil, dever um projeto quebrar seria catastrófico. Então, eu busquei franquia porque tem uma segurança, é um modelo já testado e aprovado. Era só seguir a cartilha. Foi o que eu fiz. Nunca ninguém me contou que eu teria 10 Subways, eu tive. Eu não tinha dinheiro nem para a primeira. Mas fui abrindo a cada 6 meses, Quando fui ver, eu tinha 100 colaboradores. 6 em 6 meses você foi abrindo uma loja nova? De 6 em 6 meses. Cheguei a ter 100 colaboradores, mais R$1 milhão de faturamento mensal, só com Subway. Fora KFC, fora temaqueria, bom grelê de grelhados, temaqueria. Em geral, qual é a margem de lucro de uma franquia? Eu sei que isso varia muito, mas em média. Depende muito. Percentualmente, né? óbvio. Sim, a gente fala que no mercado de alimentação é em torno de 10 a 15%. É muito boa. Se o cara vende 100 mil, ele tem ali de 10 a 15 mil. Só que depende, porque tem o CMV, né? O custo de mercadoria vendida. O que é isso? É os insumos. Se ele tem desperdício, menos lucro. Se ele tem roubo, menos lucro. Se ele comprou muito e deixou no estoque, menos lucro. O dinheiro está em 3 lugares. Ele tem que equilibrar tudo isso. Você fez algum curso para se preparar para ter franquia ou não? Não, na época eu não tinha tanto acesso assim, né? Comecei em 2009, não tinha tantos programas como esse, né? Que a gente ajuda o pequeno empreendedor. Então, o que acontece? Eu não tive e errei muito. Por isso que eu errei com bom grelê, eu errei com temaqueria, eu não tinha afinidade com esses produtos. Hoje, eu indico para as pessoas procurarem aquilo que tem afinidade. Se você gosta de temaki, pode abrir. Você gosta, você sabe o gosto, você entende daquele produto. Eu não gostava. O que aconteceu? Me dei mal. Você buscou só por uma questão de negócio e não se identificando com aquilo. Foi o mesmo que você falou das roupas femininas, né? Mas mesmo em alimentação, você tem que buscar alguma coisa que você se identifica. Exatamente, porque você vai ter muito mais sucesso falando daquilo que você consome.
O que você acha que é o primeiro passo para quem quer buscar uma franquia? Uma pesquisa? A pessoa tem que saber que segmento que ele vai se sentir confortável. A partir do momento que ele sabe o segmento, não importa qual, turismo, moda feminina, não importa. Ele tem que buscar franquias daquele setor e ver se são premiadas, ver quem são os franqueados dessa rede, ver quantas unidades já fecharam, se tem algum problema ali, porque hoje é fácil. E essas são informações que você acha facilmente? Você acha na COF, que é o documento mais importante, que é a circular de oferta de franquia, é um documento obrigatório, e lá está obrigado a colocar se a franquia tem algum processo, quantas unidades fecharam. Ali tem o telefone de quem já é franqueado, ou seja, quem já está no barco, né? Então você pode ligar. E você fez isso? No começo não, e me dei mal. Tem que fazer. Tem que fazer. E custa caro, né? Se dá mal não significa perder muito dinheiro. Dessas 30 que você chegou a ter, o que você acha que é um número ideal para que a pessoa consiga gerir tantos braços assim? O segredo é capital humano, sempre foi e sempre vai ser. Você tem que ser um bom gestor de pessoas. Eu não sabia disso, então eu aprendi na raça, né? Tendo educação, demorando para contratar e demitindo rápido. Quando uma pessoa você enxerga ali que não tem o perfil, demite rápido. O pessoal fala que é caro demitir, é barato demitir. Caro é ficar com o colaborador ali com baixa produtividade. E às vezes as pessoas não compreendem isso, acham que é preciso ficar dando espaço e oportunidade, mas quando há problema é preciso que se resolva rapidamente. Rapidamente, porque isso custa muito. Você buscou algum tipo de treinamento na medida que o teu negócio foi crescendo? Aí ao longo de passado alguns anos, eu comecei a fazer viagens de negócio. Não mais viagens de turismo e mochilão. Exatamente. Então eu comecei a ir para os grandes eventos mundiais, que são vários, são mais de 10 grandes eventos mundiais, e aí comecei a aprender com multifranqueadores lá de fora. Então eu fui na IFA de Las Vegas, é o maior evento mundial de multifranqueados. E eu sentava com franqueadores e franqueados com muitas unidades. Então um franqueado médio lá tem 300 lojas, franqueado. O franqueador tem 3.000. Então eles são muito mais maduros que o Brasil. Como é que está esse mercado brasileiro de franquia? Melhorou muito? Ele ainda é um mercado de muito risco? Ele cresce todos os anos, tanto é que a gente tem a maior feira do planeta, né, acontecendo em São Paulo uma vez por ano. E todo brasileiro sonha em investir, todo brasileiro sonha em abrir um negócio. E para errar menos, eu sempre falo que franquia você vai errar menos. Tá? Se você quiser abrir um negócio da cabeça, tudo bem, mas contrate consultoria. Mas não é garantido, né? Não é garantido. Franquia também não, mas o risco é menor porque já foi testado. Você vai viajar para vários países e vai ver essa marca funcionando em vários países. Por que será? Tem algum processo ali, tem algum segredinho ali. E eu no KFC eu recebia 2 saquinhos de farinha, cada um com um segredo. O A e o B eu tinha que misturar na loja. É um segredo de negócio. Então aquilo lá fez com que o KFC chegasse em milhares de lojas no planeta todo com aquele padrão de excelência. O crocante ali do frango. Bom, a gente está conversando aqui com o Davidson Migliatti. Ele é fundador da Sterna Café, hoje CEO da empresa também, mas antes disso foi um franqueado, chegou a ter 30 franquias e contou aqui nesse primeiro bloco as dificuldades e como ser um franqueado. No próximo bloco ele vai contar o passo que ele deu, o negócio próprio. Pode ser? Com certeza. Então daqui a pouco a gente volta. A gente que faz hoje com o Davidson Migliatti, que é CEO e fundador da Sterna Café e fala muito sobre franquia. Começou a vida de empreendedor exatamente como franqueado, chegou a ter 30 franquias, mas aí decidiu ter o seu próprio negócio. Como é que foi esse pulo? Queria que você contasse em detalhes para a gente, por favor. Foram 6 anos sendo um franqueado e um multifranqueado, de muito aprendizado, muitos erros e acertos. Porém, com essas viagens, eu via muita coisa legal pelo mundo. E surgiu por um momento de indignação. Eu estava na Coreia do Sul, em Seul, e eu pedi um café numa cafeteria e eles me serviram um café maravilhoso. E eu, como sou curioso, como bom brasileiro, perguntei de onde é esse café? Do Brasil. Eu não acreditei. Eu falei, eu nunca tomei um café tão bom quanto esse, e é brasileiro. Aquilo mexeu comigo. No dia seguinte eu fui em outra cafeteria, outro café bom, outro café brasileiro. Viajei para o Japão, cafeterias maravilhosas, café brasileiro. Eu falei, não é possível. Eu estou tomando cafés que eu nunca tomei na vida, no Japão, na Coreia do Sul, e isso não tem no Brasil. Já voltei com aquela
aquela vontade de abrir uma cafeteria de cafés realmente brasileiros. E era um produto que você tinha identificação, você gostava já. Muito, tomava 3, 4 por dia. E aí eu fui pesquisar o mercado. Outra dica importante para quem está nos assistindo. Descobri que o Brasil era o maior produtor, maior exportador, o segundo maior consumidor, só perdendo para os Estados Unidos, e que brasileiro tomava uma média de 839 xícaras por ano, por pessoa, ou seja, mais de 2, 3 xícaras. Esse número é muito menor em outros países. Então eu decidi abrir uma cafeteria em um hospital e foi dia 1º de setembro de 2015, nasceu a Sterna Café. E para quem não sabe, Sterna é a ave que mais viaja no mundo, é um pássaro, uma andorinha migratória. Então eu me espelhei nela por ser meio externa, né, de querer viajar, ter essa coragem de conhecer o desconhecido, vamos dizer assim, e coloquei a identidade visual da loja com coisas que eu vi pelo mundo. Então se você tiver curiosidade, ou quem está nos assistindo, vai ver que a loja tem saca de café, poltrona de saca de café, tem coisas que eu vi pelo mundo, como miniaturas, métodos de extração de café. A pessoa conhece ali o expresso da máquina, mas não conhece uma prensa francesa, uma Clever, uma Hario. São métodos realmente diferentes que eu vi no Japão, em Taiwan, na Coreia. E aí eu comecei a trazer esses métodos, trazer produtos diferentes, não só do mundo, mas do Brasil também, Cerrado Goiano, sul da Bahia. São cafés exóticos e com muita qualidade. E nós brasileiros não estávamos tão acostumados a ter esse acesso. É verdade aquela máxima de que o bom café brasileiro vai para fora? Exato, 90% vai para fora. Fica 10% no Brasil, 90% vai para fora. Então é um desafio realmente você ter bons grãos no dia a dia. Tanto é que a gente tem aquele preconceito, né, do café, é muito amargo, é escuro. Não, café não precisa adoçar. Café bom é marrom, o cheiro é agradável. Né? Basta fazer um teste em casa, quem tiver essa curiosidade, compra um café de baixa qualidade e um café especial, que é o de alta qualidade. Quando você colocar e sentir o aroma, você vai saber. Por quê? Um tem cheiro de notas cítricas, às vezes chocolate, nozes. Outro não. Outro vai ter um cheiro de borracha queimado, cinzeiro. Por quê? Porque às vezes é torrada maior. Às vezes tem galho de árvore, pau, pedra. Porque na legislação brasileira permite 1% de impureza. Então, você acaba tomando impureza. Essa coisa do café, você foi também se especializar naquilo que era o cerne do teu negócio ou não? Eu contratei... Você virou um barista ou não? Não, eu não virei um barista, não virei um key grader, mas contratei pessoas muito boas do mercado para me ajudar, porque eu sempre me considerei o cara do negócio, focado em abrir negócios e crescer o negócio. A gestão mesmo. A gestão mesmo. E ter pessoas boas comigo, que é o capital humano, que é o principal do negócio, ter pessoas boas comigo. Então, nutricionista, mestre de torra, pessoas de treinamento, criamos a Universidade do Café. Então, tudo para quê? Para manter essa curadoria e esse treinamento constante. É pro resto da vida. Eu tenho essa ciência dessa dificuldade. A gente está com 53 operações hoje. Então, 53 lojas? 53 lojas. São 7 em obra e 10 para abrir. Você disse no começo aqui que a primeira loja foi dentro de um hospital. Isso. Foi uma decisão pensada ou foi uma oportunidade? Foi uma decisão de uma frustração também. Porque eu tentei abrir em shopping, o shopping desligava na minha cara. Falou, aqui já tem 10 cafeterias, não temos espaço para você. Eu ligava para outro de novo. E eu fiquei pensando, nossa, eu estou tentando empreender num mercado que já tem muitas cafeterias. Que até uma máquina de café é meu concorrente. Em casa, muita gente tem uma maquininha de café. Então eu falei, eu vou para um lugar, para lugares que eles não querem. E aí eu comecei a oferecer em centros de inovação, em prédios corporativos, em hospitais. E essas pessoas não vivem de aluguel. Eles querem um bom café, um bom produto, uma boa experiência. Então eu comecei a ter muito sucesso e abri uma loja a cada 15 dias, desde junho de 16 até janeiro de 20. Uma loja a cada 15 dias? Sem parar. Bom, acho que aí tem um outro segredo de empreender, e eu não tenho dúvida que você vai me responder do jeito que eu penso, que é ser workaholic, quer dizer, é trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. Eu sempre costumo dizer que a vida é um equilíbrio. Né? Então a gente ama o que faz, então acaba não sendo um trabalho. É verdade isso. Eu acordo todo dia feliz, eu falo para as pessoas. Se acordar e não estiver feliz, está errado. Porque aí você não vai produzir da maneira adequada. Então eu comecei a trabalhar muito feliz, acordar muito cedo e ter sucesso. Né? Porque quando você faz com muita paixão, naturalmente uma hora você vai começar a ganhar dinheiro. Né? Se você acordar de manhã só para dinheiro, não vai dar certo. Então comecei a crescer, depois de 2020 eu comprei uma fábrica de salgados e bolos. Em fevereiro de 20 eu comprei uma rede chamada Moinho, que eu transformei todas elas em externa.
Em março ninguém me contou que ia ter uma pandemia. E aí eu fiquei com uma fábrica, uma rede nova, 53 franqueados, todos fechados. Foi um baita desafio. Como é que foi segurar e administrar esse período? Foi um baita desafio, porque a gente lida com o emocional das pessoas. Então a gente produziu muito conteúdo, criou muitos produtos novos, teve que ficar 2 anos parado ali cuidando da rede, 20 e 21 inteira. Praticamente não abrimos lojas, fechamos algumas, né, infelizmente. E depois, 22, começamos novamente a abrir uma por mês. E isso se perpetuou até hoje. Você continua abrindo uma por mês? Uma por mês, todos os meses. Você tem um limite que você acha que você consiga gerir? A gente tem muita vontade de voltar os patamares de 19, que era abrir 2, 3 lojas por mês, e continuar crescendo, né? Isso já está acontecendo, né, de uma maneira gradativa, porque o cenário econômico vai se adequando, né? A pandemia ficou para trás, não tem mais história de Copa do Mundo, então essas histórias atrapalharam muito, né? E eu acredito que agora é oceano azul. Você costuma visitar de surpresa as suas lojas? Não? Muito. Eu tenho até um programa chamado Papo com o CEO, e eu vou visitar as lojas quase que semanalmente, de surpresa, e faço uma entrevista com o franqueado para entender, um papo super informal para saber como está o dia a dia, porque é um trabalho desgastante, você tem que gerenciar muitas coisas. E como controlar a satisfação do cliente? A gente fala que o cliente é nosso chefe, então a gente tem que tratá-lo bem todos os dias. Só que, por exemplo, como que eu trato bem um cliente que está no hospital que ele quer nunca mais voltar ali? Então a gente tem que ter muito cuidado também com esse tipo de cliente. A gente às vezes está em empreendimentos que ele não tem tempo para tomar um café porque ele tem que trabalhar, tem que bater o ponto. Então você tem que ser rápido, você tem que entender o momento do cliente. E a gente de fim de semana tem o brunch, que as pessoas vão lá para relaxar, não tem pressa, quer escutar uma boa música, então a gente coloca violino, violoncelo, um jazz, a gente faz algumas brincadeiras. Na mesma casa, na mesma unidade, mesma. Durante a semana, você está rodando ali rápido um café atrás do outro, no fim de semana você muda o perfil. Muda o perfil. Portanto, mais uma característica do mundo empreendedor. Você não pode acomodar, você tem que o tempo inteiro ficar criando coisa nova. E ter mais canais de venda. As pessoas focam às vezes em um canal de venda só. A gente tem canal de eventos corporativos. Eu nunca imaginei servir um café para um cara que pisou na Lua. E só foram 12 homens que pisaram na Lua, e o General Duck foi um deles. E a equipe dele viu uma plaquinha, fazemos evento, que a equipe fez, contratou o nosso evento corporativo, ele deu uma palestra no Brasil e tomou um café da Externo. Esse é um novo mercado que você está entrando? Já é um mercado que a gente explorava pouco. Estamos olhando com mais carinho para 2023. As pessoas querem comemorar aniversariante do mês nas empresas, querem fazer um café da manhã gostoso, com produtos de qualidade. A gente tem um bolo de milho campeão, tem um bolo de maçã que foi minha mãe que fez a receita. Algo que você não encontra em lugar nenhum, né? Então é muito bacana a gente poder proporcionar isso para as empresas e ser mais um canal de venda. Tem o delivery, que é uma coisa que a gente não colhou e está olhando. Tem loja Pra café? Tem loja que vende 40 mil em um único mês. Só de delivery. De café. De café. De lanche, de brunch. Né? Então você vê, são números bons para esse mercado. E no que diz respeito aos franqueados, você tem quantos franqueados hoje? São quase 70, porque tem os que são em obra e os que estão para abrir. Então, esses franqueados também é preciso que se mantenha esse time motivado. E também não é 100% que vai dar certo. Como é que você identifica um franqueado que não está dando certo e o que você faz? Eu até brinco, porque se eu não consigo tomar um café com um franqueado, alguma coisa está errada. Se você não tem aquela vontade de tomar café com uma pessoa, alguma coisa está errada. Então, nas entrevistas que eu participo, eu já tento entender o perfil da pessoa. E, infelizmente, a gente recebe alguns perfis que eu não quero tomar café com a pessoa, eu não preciso disso. Então, a gente não fecha, não assina e acaba vetando aquela pessoa. 2 casos, eu devolvi a taxa de franquia. Eu tomei a decisão, acho que passa. Fui dormir, nada como travesseiro, né? Acordei e pensei, liguei pro jurídico, falei, devolve a taxa porque tá errado, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para a pessoa. Se ela estiver nos assistindo, ela sabe, eu tenho o WhatsApp dela até hoje, uma delas me acompanha no LinkedIn e tá tudo certo. Até hoje ela me agradece. Pô, você tomou uma decisão acertada, eu não tava meio assim. Então é legal, é legal. E teve uma senhora também que ela queria ser dona de uma cafeteria da Externo e eu mandei ela fazer um test drive. Ela falou, agora.
Aí eu falei, então tira o esmalte da unha, corta a unha, tira o brinco, tira os anéis, as pulseiras. Ela, pô, mas aí eu vou pra cozinha, vou sair cheirando coxinha. Falei, vai. Ela falou, então não quero. Falei, então eu resolvi um problema pra você e pra mim. Porque ela não tinha perfil. E ela mesmo não sabia, ela estava insistindo no erro. Quanto por cento num empreendedor é formação e quanto por cento é intuição? Cara, eu acho que é muito mais intuição. É muito mais. Porque se a pessoa tem vontade, chegou um rapaz chamado Lucas no meu escritório e falou, Davis, eu moro em Poços de Caldas e eu vou onde está o dinheiro. Na sua opinião, onde está o dinheiro? Eu falei, você quer ir em que cidade? Você tem um cheiro? Ele falou, eu queria interior de São Paulo. Eu falei, então vá para Indaiatuba. E ele falou, mas eu não tenho recurso. Eu falei, mas a gente tem uma linha aprovada do nosso banco parceiro que te empresta o recurso. Ele falou, então eu quero. Hoje ele é o quiosque que mais vende na rede. E ele não tinha experiência, não morava na cidade e não tinha dinheiro. Pegou o recurso no banco e hoje é o melhor franqueado de quiosque da rede toda. Mérito dele também. Né? Mérito da marca, mas mérito dele que estava lá todo dia. E eu fui lá tentar descobrir por quê. E quando eu cheguei no shopping e perguntei nas lojas onde tinha um bom café, todos sem exceção indicaram a externa do Lucas, não as outras cafeterias. Bom, para a gente encerrar, Davidson, eu queria que você desse tuas dicas, tuas sugestões para quem está pensando em empreender ou quem está começando um empreendimento próprio. Legal. Primeiro tem que ter coragem. As pessoas às vezes têm muito medo, colocam muito obstáculo. Tem que enxergar a metade do copo cheio. Se está com vontade, tem que estudar o mercado, tem que analisar, procurar dados e quando tomar decisão, não olhar para trás, porque vai ter que ter muita resiliência, porque dificuldades vão acontecer, mas depois que passar a arrebentação, tem o oceano azul, as pessoas têm que lembrar. Não é todo dia que você vai estar em cima, não é todo dia que você vai estar embaixo, então tem que ter bastante equilíbrio, mas é maravilhoso empreender e é o que eu costumo dizer, empreender muda vidas, mudou a minha, pode mudar de vocês. Davidson Migliatti, que é CEO, fundador da Externa Café, muito obrigado pelas suas dicas aqui hoje para quem acompanha o Gente que Faz. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Prazer nosso. Gente que Faz volta na semana que vem. Até lá!